Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus por estarmos mais uma vez aqui. Olha, pastor Emerson aqui, que dá até um gelo, né? Fala o nome da gente ali. Porque eu passei a semana preocupado e perguntando e falando para o Espírito Santo. Eu vou falar do Senhor. E parece que conhecemos tão pouco para chegar aqui parece meio ousado, né? Falar do Deus Todo-Poderoso. E ainda agora eu disse, Senhor, me ajuda. Porque é muito pesado, irmãos. E pela graça de Deus, né, Ele me escolheu e estamos aqui. Nós vamos falar do Espírito, uma pessoa que convive conosco, que nós convivemos diariamente. Então, não deveria ser tão difícil, né? Mas por causa das nossas fraquezas, se torna muito pesado. Espírito Santo, irmãos, o capacitador. Aí vamos para a introdução. Vamos iniciar. Eu tenho um tempo bom, muito bom o tempo. E vamos iniciar. A introdução. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Nesta lição, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Então está aí o motivo das manifestações, né? O principal deles é esses três, para promover unidade no corpo, santidade e testemunho para o mundo. Por isso que tem essas manifestações. O ponto 1 vai dizer assim, a promessa do derramamento do Espírito, uma promessa de abrangência universal. Então, nós vamos entender isso aqui. Mas antes de eu começar o ponto 1, eu quero fazer só uma adaptação aqui, um desenho, para a gente entender um pouco a trajetória. A partir daí, nós vamos entrar na lição. O que eu quero com isso? Eu vou mostrar para os irmãos a trajetória do Espírito Santo, desde a eternidade até Atos 2. Né? É uma coisa assim, bem rapidinho e bem simples, só para a gente pegar o fio da meada a partir aqui de Atos 2. Aí eu vou falando, se alguém quiser fazer um comentário, fazer alguma pergunta, tá, irmãos? O modelo é o mesmo. Levanta a sua mão e os irmãos, então, vai até os irmãos. Então, olha só. O modelo, irmãos, é o seguinte. Tudo começa, vamos colocar assim, a eternidade aqui é João 1:1. O Espírito está aqui, Pai, né, o Filho e o Espírito Santo. Aqui é João 1:1. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, então, é Gênesis 1:1. A partir daí,
o Espírito Santo ele sai de João 1:1 para Gênesis 1:1. Aí ele vem de Gênesis 1:1 até Gênesis 6:3. Lembra de que o próprio Deus disse: o meu espírito não vai contender com o espírito do homem, não vai contender com o homem. Daqui, irmãos, o Espírito Santo, Deus então retira o Espírito Santo e ele vem aqui para o trono de Deus. Aqui ele vai ficar entre as rodas do trono. Nesse período, então, ele vai atuar sobre pessoas no Antigo Testamento em momentos específicos sobre algumas pessoas, até que ele vem de forma completa em Jesus. Quando ele vem, deixa eu fazer um Jesus aqui. Até ele vir em Jesus. A partir daqui, irmãos, vai ser da primeira vez em que ele vem de forma plena em um homem, na pessoa. Jesus, então, como os irmãos já sabem e já aprendeu em lições anteriores, Jesus tem que subir ao trono, tá? Ao céu, né? Para que ele vai sentar, ele vai ser glorificado, para que o Espírito Santo saia dessas rodas aqui e vem de forma definitiva, então, plena, na igreja do Senhor, que aqui são a igreja, são os homens, né? Representado então pelo o prédiozinho aqui, né? Que na verdade a igreja somos nós, pessoas. Então ele sai da eternidade, Gênesis 1:1 até Gênesis 6:3, volta para o céu, para o trono, vem de forma esporádica no Antigo Testamento, vem sobre Jesus e depois sobre a igreja, de forma em partes. Aqui é Atos 2, tá? Aqui é Atos 2. Por que ele vem aqui? Porque aqui é só a cabeça. E ele tem que vir de forma plena aqui, porque aqui é o corpo. Então, de forma plena. A partir daqui, irmãos, o Espírito Santo vai trabalhar até o milênio. Tá? Onde o Espírito de Deus vai continuar trabalhando na vida de todos aqueles que creem até o final de todas as coisas. Inclusive sobre a vida de Israel, como está em acho que Zacarias 10, em que ele vai derramar. Pode, irmão, fica à vontade. Obrigado. Isso. Que bênção. Obrigado. Então, irmãos, a partir daqui, a partir da igreja, de Atos 2, o Espírito Santo não vai mais vir do alto, como foi o Espírito Santo. Mas a igreja, ela, por um período, ela vai distribuir isso agora. Não que Cristo perca o controle. Entenda bem isso aqui. Jesus, ele é o batizador, tá? Mas agora não vai mais vir como veio em Atos 2. Vai ser a partir de nós. Vocês fizeram a leitura aqui, ó, no Atos 8 e verso 17. Quando os irmãos que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, são chamados à cidade, e aí, verso 17, vai dizer assim, ó, então lhes impuseram as mãos,
a igreja impôs as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, é a partir de nós que, mesmo controlado pelo Espírito do Senhor, controlado por Cristo, né, que Ele é o batizador, mas isso vai ser distribuído a partir de nós até o arrebatamento. A partir do arrebatamento, aí vai ser um outro movimento que é uma outra aula, um outro assunto. Tudo bem aqui? Amém? Glória a Jesus. Então, essa é a trajetória até Atos 2, quando vamos iniciar o nosso ponto. É universal, irmãos. Então, olha só. Na antiga aliança, o ponto 1, tá? O Espírito atuava de modo pontual. Então, Antigo Testamento, de forma pontual, tá? Sobre pessoas, em momentos específicos e para tarefas determinadas. Estão aí os versículos, tá? Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28, parte A. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Aí, olha só, marca isso aí. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, mas a todos de modo, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor, como está descrito em Joel 2:32. Essa linguagem quebra paradigmas, e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Então, observamos, irmãos, que é o que eu acabei de dizer, né? A expressão sobre toda a carne não é de forma indiscriminada, tá? Não é assim, como se pegasse o mundo, não, agora todo mundo recebe. Não. É para aqueles que creem no Senhor. Joel 2:32. Vamos ler duas referências? Vamos ler Joel 2:32 e vamos ler também Atos 2, verso 38. Joel 2:32 e Atos 2:38. Quem encontrar aí pode ler, por favor. Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. É meu. Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para receber, tem que ter arrependimento. Para receber, não recebe de qualquer forma e nem de qualquer jeito. Tem que ter uma entrega, tem que aceitar a Cristo. Então, observamos aqui, irmãos, olha aqui, essa parte aqui muito importante. Olha só, o apóstolo Pedro faz uso entre do Atos 2:17 em lugar de Joel 2:28. O que isso quer dizer? O fala dos dons, seria a capacitação do corpo, armas para a nossa batalha. O que é usado em Joel, que ele vai dizer, receberei o meu Espírito. Ele fala de uma abrangência universal. Pedro, quando ele usa receberei do meu Espírito, ele está dizendo assim, olha, esse aqui é o momento, é um dos momentos, porque não tem uma abrangência universal aqui, da igreja de Atos 2,
Aí vem. Aí Pedro, ele está especificando um dos momentos. Joel não. Joel fala de um todo, de toda a história, de todo o período da graça. Joel está falando. Pedro está citando um momento. Essa é a diferença que ele usa do do para o o. Por isso é que ele troca o do para o o. Pedro, ele não tem a preocupação de dizer, olha, só, isso aqui vai acontecer em toda a extensão da graça. Não. Pedro, ele está dizendo, isso aqui é para agora, para hoje. Por isso é que Hebreus 6, ele vai dizer assim, experimentaram, por aqueles que não alcançarão o perdão, porque eles experimentaram das virtudes do mundo vindouro. Essas coisas maravilhosas, irmãos, era para acontecer de forma plena lá na frente, mas pela graça de Cristo nós recebemos também. Então nós temos o privilégio de receber isso antes daqueles que foram realmente destinados para isso. Por sermos o corpo de Cristo, nós temos esse privilégio. Então, observamos que em Joel 2:28, fala de um todo. O do Pedro, do Espírito, fala somente daquele momento específico. Então, a parte última, o último trechinho aqui, vai falar, essa linguagem, irmãos, o autor da revista, diz que essa linguagem quebra paradigmas, e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos e tal, e aí por diante. Eu queria que os irmãos encontrassem, lesse para mim esse texto de Efésios aqui, 2:13. Porque o texto nos ensina 4 lições. Todos os povos, não tem separação étnica, filhos e filhas sem distinção de sexo, jovens e velhos, todas as gerações, servos e servas, todas as classes sociais. Tudo de acordo com o que escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses 2:13 e 14. Porque em Cristo nós somos uma família, um corpo. E não tem como, no corpo, nós separarmos os membros que nós vamos usar. Quando eu vim para cá, eu saí de Govelândia e vim para cá, eu não disse, perna esquerda, hoje eu não vou precisar de você. Hoje você pode ficar aí descansando, não é assim? Os irmãos deixam algum dedo, alguma orelha em casa? Não tem como, né? Então, não há distinção, irmãos. Povos sem separação étnica, filhos e filhas sem separação de sexo, todas as gerações e todas as classes sociais. Quem encontrou pode ler, por favor. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, estava no meio a inimizade. Amém. Então, derrubou a parede entre nós e Deus e entre nós e uns aos outros. Cristo uniu, irmãos, tudo e todos para a glória do seu nome. Então, agora não tem mais o amarelo, o azul, cor rosa, seja lá o que for. Nós somos tudo em Cristo. Não tem separação. E o Espírito Santo fez isso. Ele uniu-nos novamente para a glória do teu nome. Ponto 2, irmãos, vamos passar aqui para o 2. Uma promessa com ação sobrenatural. É uma promessa com ação sobrenatural. Não é uma ação natural. Não é uma coisa que nós criamos, que foi, hoje eu quero ser pentecostal. Não, hoje eu estou mais chuezinho. Não. Não é assim. O derramamento do Espírito Santo, vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Olha o que diz o texto. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Como está escrito em Joel. As profecias, como em 1 Coríntios 14:3, sonhos, Mateus 1:20, visões, Atos 16:9, revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo.
São as manifestações. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual, como 1 Coríntios 14, 26. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Romanos 8, 14. Porque todos que são filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e com poder, segundo aos Coríntios 3,17. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito, como está descrito em 1 Coríntios 12, 4 a 7. Então, o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Olha só, que uma promessa com ação sobrenatural. O mesmo Espírito que regenera e santifica veio dar poder ao povo. Não foi isso que está escrito nesse texto? Vamos ler essas duas referências? O mesmo que regenera e deu santidade também veio dar poder. Quem encontrar aí pode ler, por favor. Marcos 16, 17 e Atos 1 e 8. Amém. E os sinais acompanhar os que creem. Quem crê, já é batizado no Espírito, recebe as armas. O próximo texto, Atos 1 e 8, também bem conhecido nosso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tá bom, aí quando for ler, levanta a sua mão aí, porque aí o microfone chega, tá? Então, irmãos, observa aqui. Observa aí, o mesmo Espírito que regenera e santifica é o que veio dar poder. Poder, irmãos. Deus não dá a glória, mas Ele dá poder. E por que que eu fiz questão de colocar essa foto aqui, ó. Nossa, lá no Manaim, eu estava lá, viu? Eu estava lá no dia dessa fotinha. Por quê? Porque esse poder foi dado a nós. Irmãos, nós, a igreja em Quirinópolis, nós recebemos esse poder, nós recebemos do Espírito do Senhor. Pensa que bênção, que maravilha. E Ele derramou para que nós fôssemos testemunhas, irmãos, para que nós fizéssemos a obra do Senhor, para que nós pudéssemos pisar serpentes e escorpiões, para que nós enfrentássemos as dificuldades do dia a dia. Poder. Por isso há a diferença, irmãos, o batismo no Espírito Santo, ele te capacita, ele te dá armas, que se você não é batizado no Espírito Santo, busque isso em nome de Jesus, porque é um revestimento. Revestir é vestir duas vezes. Então quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito. Mas quando você é batizado, você se veste uma armadura, é como se fosse uma armadura, e recebe as armas para a nossa luta diária. Amém? Glória a Jesus. Ao habitar o espírito humano novamente, o Espírito Santo viria com atividades sobrenaturais. Ele não vem só com coisas naturais, né? Com coisas compreensíveis, não. Ele vem para mostrar para o mundo que o povo de Deus é diferente, que o povo de Deus é diferenciado. Amém? Por isso que nós precisamos desse poder. Por isso que nós precisamos dessa bênção de Deus, dessas armas. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas como isso é possível? Né, como já teve na história, como que os leões não comeu esse homem, como que o azeite não cozinhou esse servo de Deus, como que ele não morreu, como que...
acho que eu desliguei. Então, poder, irmãos, é para isso. Por isso que é sobrenatural. É algo que além da compreensão humana. Aleluia. Quantos irmãos não têm testemunho, né, de que nas estradas, de repente, sofre acidente e as pessoas dizem: uau, como você escapou. Pessoas, irmãos, e eu já vi muito isso, que é diagnosticado com uma enfermidade, de repente, na próxima consulta, está tudo marcado. Vocês já devem conhecer casos assim, talvez até bem de perto, ou com os irmãos mesmo. Aí está tudo marcado, o médico já marcou a cirurgia, olha, já te deu tantos dias, né? Você tem tantos dias de vida. Quando de repente você volta lá, o médico olha para o exame, olha para você e diz: como isso aconteceu? Isso é poder, irmãos, é coisa sobrenatural. Aleluia. Deus nos deu isso. Eu quero que você entenda. Olha para essa foto é da Assembleia de Deus em Quirinópolis, irmãos, e Deus nos deu isso. Deus nos deu esse poder. Amém? Glória a Jesus. Ponto 2, irmãos, vamos para frente. Uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, esse dia começa aonde? Aqui. Tá? Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Isaías 2:2, Malaquias 4:1. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial, tá? É o início desses últimos dias, 2:17. E eles começaram com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo, como está em João 15:26. A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente, até o arrebatamento dos salvos. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos que creem em todos os tempos, como está em Atos 2:39. Então, observa que uma promessa para os últimos dias, e essa promessa se refere aos dias. A profecia de Joel fala de dias, tempos específicos, escatológicos. Os 5 tempos em que o Espírito Santo será derramado. Né? Então começa com Cristo, né? No corpo de Cristo, como está em Efésios 2:5-8. Sobre a igreja nos dias de Pentecostes, Atos 2, e nos dias que antecedem o arrebatamento na igreja que milita a causa do Senhor, nós. Tá? Esse é o 3º tempo. O 4º tempo, nos dias que antes da vinda em glória de Cristo, quando Israel receber seu Pentecostes particular, como está em Joel 2:27, Zacarias 12:10, Isaías 44:3, isso aqui já é depois do arrebatamento, tá? E Ezequiel 39:29. E durante o governo milenar de Cristo, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como está descrito em Isaías 4:2-6. Então, esses são os 5 tempos, quando ele diz, esses são os últimos dias. Então, ele está se referindo a esses 5 tempos aí. Bom? Glória a Jesus. Diria o nosso pastor Célio, você está quietinho. Assusta. Vamos lá, irmãos. Então, essa promessa, ela vai por etapa. Aí lembra do que eu disse lá, a diferença do meu para o meu? Então, Joel fala de todo o período. Pedro, ele especificou o período dele, naquele momento. Tá bom? Ponto 2. O cumprimento
poder para testemunhar. O Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade ou trindade. E seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento, endio, significa vestir-se como uma armadura, ou seja, revestir duas vezes. E aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Como já lemos Atos 1 e 8. Esse poder dunamis, ou dinamis, que vem de dinamite, não é apenas força para resistir ao pecado, irmãos, mas também ousadia para proclamar o Evangelho, como está em 4,31, falando de Pedro, autoridade para operar milagres, e sabedoria para edificar a igreja. O Espírito Santo é para isso. Entende por que a Assembleia de Deus exige que os obreiros sejam cheios do Espírito, batizados no Espírito Santo? Porque nós precisamos disso aqui. Estamos na linha de frente. Como é que coloca um soldado sem armas na linha de frente da batalha? Não tem como, irmão. Por isso que você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa de ter essa capacidade. E aí, como o nosso pastor ensinou aqui na sexta-feira, nossa reunião de obreiro. Quando recebemos essa capacitação e esse chamado para o ministério, nós precisamos lutar contra nós mesmos e lutar contra as batalhas externas. E qual que é o seu pior inimigo? Eu sou o meu pior inimigo. E aí eu preciso do Espírito de Deus, irmão, para me ajudar, a me conter, a me manter. É isso que nós aprendemos aqui na sexta. Nós precisamos do Espírito Santo para eu me manter aqui de joelhos e não me levantar. Pensa na batalha que é isso. Tem hora que dá vontade de falar, né, pastor? Como o senhor disse aqui, de fazer, mas eu não posso, irmão. É por isso que eu preciso, porque nós precisamos ser cheios do Espírito. Essa é o nosso trabalho, né? E olha só, vamos mudando aqui o cumprimento para os sinais da descida do Espírito. Os sinais, irmãos, eles foram claros e poderosos. E com poder. Acho que não era isso aqui não, que eu queria. Não é isso não. Estou perdido aqui, irmão. Espera aí, só um minuto. Acho que eu pulei uma parte aqui. Dias, cumprimento. Eu pulei uma parte. Então, o revestidos, nós sejais revestidos, né? Nós temos que ser revestidos. Para quê? Para que tenhamos ousadia, autoridade e sabedoria. Essa é a necessidade básica do crente. Ousadia, autoridade e sabedoria. E também para resistirmos às tentações, porque Deus não nos tenta. Nós somos tentados a partir do que temos. Nós somos provocados a partir do que tem em nós. Lembra lá da história lá da Eva, lá no jardim? O diabo não colocou nada nela, só despertou o que já havia, fez ela olhar na direção contrária. O ponto 2, os sinais da descida. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcam o advento do Espírito Santo. O som, como de um vento veemente e impetuoso,
e as línguas repartidas como de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus. Ezequiel 37:9. As línguas, como de fogo, são sinal de purificação e consagração. Êxodo 19:18, Mateus 3:11. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos do Espírito Santo subsequentes, pois se trata de um evento solene e único. Ali, no Pentecostes, a igreja revelada como corpo de Cristo foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Então, esses sinais acontecem de forma única. Agora, vamos prestar atenção aqui. Isso aqui é Ezequiel 1 e 4, tá? Por que eu coloquei isso aqui, essa fotinha aqui? Porque o Espírito Santo, lembra quando eu falei de Gênesis 6:3, que ele subiu para as rodas? Ele estava aqui. Aqui, quando lemos o texto de Ezequiel 1 e 4, nós vamos ver que havia fogo, vento. Então, esses elementos, irmãos, são o povo de Deus já estava acostumado em ver esses elementos, né? Então, os sinais foram claros e poderosos, com a presença real, anunciando um novo tempo, pois agora o Espírito não estava mais entre eles, mas sobre eles. Não está mais do lado, irmãos, agora está sobre nós, aqui, ó, queimando, agora é sobre. O verdadeiro Pentecostes tem algo para ver, ouvir e repartir. Ah, eu sou pentecostal. É? Então deixa eu ver. Eu quero ouvir barulho. Que barulho? Suas línguas estranhas. Eu quero ouvir o seu glória. E eu quero ver. O que é ver? Repartir. Repartir? Atos 8 e 17. Vamos voltar aí na leitura bíblica? Então impuseram as mãos e receberam. Ah, irmão, sabe aquele negócio assim de você está orando e você vem e coloca as mãos e aí, glória, irmão, são batizados? É isso. São essas três coisas. E isso era visto, irmãos, lá na eternidade, lá no céu. Aqui tinha esse fogo. Lembra de Êxodo 19? Quando os anjos estavam fazendo o culto lá no Sinai, e aí tinha fogo, tinha trovão, tinha barulho, irmão, tinha tudo. Então é algo para se ver, ouvir e ver. Tinha fumaça, tinha tudo que nós precisávamos para ver a glória e o poder de Deus ali que era derramado. Mas Israel ficou com medo. Israel ficou com medo. E aí Deus disse, então eu vou dar isso para quem não tem medo. Para quem quer vir. E nós fomos escolhidos e nós não temos medo desse fogo e desse poder. Aleluia. Esses sinais são conhecidos do povo de Deus. Êxodo 3:2. Lembra da sarça do Moisés? O texto está falando disso. 19:18, o texto que eu acabei de citar. Deuteronômio 4:24 também fala de fogo e poder. Daniel 7:9 fala como que é o trono de Deus. E quando o Espírito, irmãos, sai de entre essas rodas e vem para aqui, para a igreja, para o corpo de Cristo, é como se o trono, ou parte do trono de Deus viesse aqui para dentro e sacudisse as nossas estruturas. Aleluia. E Ezequiel 1:4 demonstra que tudo que aconteceu aqui e acontece no nosso meio é parte daquilo que tem no céu. Por isso que Deus nos dá poder, irmãos. Por isso que essas descidas do Espírito Santo, esses sinais são necessários. Por que eles são necessários? Porque demonstra que Deus veio à terra. Deus está dizendo assim, Satanás tentou até dominar, tomar, mas eu sou o dono e eu ainda continuo vindo receber um culto de um povo que adora. Glória a Jesus.
A evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder veio com um sinal específico: falar em outras línguas. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. Atos 2, 1 a 4, 10, 46, 19, 6. É implícito em outras 2 ocasiões. Atos 8, 14, 17, 9, 17, 18. Dessa forma, irmão, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedades, tá? Isso aí é depois, você primeiro é batizado e depois recebe esse dom. Esse último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar em línguas como batismo ou renovação não requer interpretação, como Paulo explica isso aos 1 Coríntios 14, 27 e 28. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito Santo. João 20, 22, né? Ele soprou. Aí depois, Atos 2, ele batizou. Tá? É o revestimento. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Atos 2 a 14. Então, nós vemos aqui, irmãos, a evidência, né? Acontece 3 fenômenos. Visual, né? Línguas. Auditivo, o som. Aqui eu coloquei errado. É o vento. E o vocálico. E o vocálico como línguas estranhas. Então, esses 3 fenômenos, visual, auditivo e vocálico, eles acontecem para demonstrar o poder de Deus. Então, falar em línguas, né? Ele é a primeira evidência. Eu fui batizado no Espírito Santo. Tem que falar em línguas, tá? Mas eu fui, mas não falei. É a evidência inicial. Tem que falar. Tá bom? Tudo bem aí? Amém? Além de Atos 2, esse fenômeno se repete, né, na casa de Cornélio, aos Efésios, casa de Cornélio, aos Efésios e Atos 19 e 6, que é Atos 19 e 6. Muito bem, vamos para o ponto 3. A continuidade, irmãos, do derramamento do Espírito. A extensão da promessa do Espírito. O tamanho disso, né? Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder, como está escrito em Lucas 24:49. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. Olha o verso 39 do capítulo 2. A vós, vossos filhos, e a todos que estão longe. Todos que estão longe. É uma linha de tempo. Todos que estão longe. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento, tá? Isso acontece na casa do Cornélio, isso acontece em Éfeso, como nós já dissemos, e todos aqueles que estão longe. Olha só, a extensão. Somos continuistas, tá, irmãos? Atos 2 e 4. Enquanto houver um trabalhador para o reino, o revestimento de poder estará disponível. Enquanto tiver um, o Espírito Santo está atuando. Amém? Sim, irmão. Pode perguntar. Salve, irmãos, que a paz do Senhor de novo. Irmão, o senhor está falando aí sobre batismo no Espírito Santo. Então, Sim, como está senhor. dentro do contexto, eu vou contar aqui uma história aqui rapidinho. Amém. Essa semana, semana passada, a gente sempre tem visitas assim, né?
E aí, como a gente sempre tem alguém que, quando vê alguém aceitar Jesus, ou fui curado e tal, em casa de pessoas não crentes. Aí a pessoa, sempre a gente, né, recebe aí, como diz, né, o poder de Deus e glorifica a Deus e acaba que a gente fala em mistério com Deus. E tinha uma pessoa lá não crente e ela estava que falava e pulava e batia as mãos. Católico, assim, romana. Eu fiquei, para falar a verdade, assim, não sou melhor do que ninguém, mas eu olhei, eu repreendi aquele espírito de engano, não é evangélica, não. O que o senhor me responde nisso aí? Tem as imitações, irmão. Nós temos, por isso, o batismo no Espírito Santo, ele é importante, porque ele dá os dons. Os dons, inclusive, são vários dons. E um deles é o discernimento de espírito. Isso não quer dizer que, como nós dissemos aqui, o Espírito será derramado sobre toda a carne, qualquer carne. Não. Então nós temos que ter essa sabedoria, discernir que tipo de espírito está atuando. Toda carne que invoca o nome do Senhor, ela invoca? Não. Então, entendeu? Então, é muito bom, muito sábio da sua parte, né? Porque são muitos que são enganados. Tem um movimento aí agora, que o que tem de crente, um movimento aí feito na madrugada, o que tem de crente, elogiando isso, e alguns até participando, dizendo que nós servimos o mesmo Deus. Não servimos, irmãos. Tem que ter o discernimento de espírito. Um tempo atrás, tinha o irmão lá na Govelândia. O obreiro abriu a Bíblia para ministrar a palavra de Deus. E aí, eu aprendi assim, que quando a pessoa vai pregar, a autoridade está sobre ele. Certo, pastor? É isso mesmo, né? Aí levanta uma pessoa, uma crente, levanta e vem para frente e começa a profetizar. E ele esperando aqui. E aquilo passou uns 30 segundos e eu fui no ouvido dele e disse: repreende que é demônio. Por que eu falei para ele? Porque a autoridade, irmão, estava com ele. Aí ele ficou meio assim. Eu falei de novo: repreende que é demônio. E ele esperando. E tinha aí é que irmão. E tinha uns obreiros dando glória a Deus que a mulher estava falando. Irmão, isso não pode acontecer no nosso meio. E glória a Deus, Jesus fala, Deus, e não sei o quê. Aí eu, pela terceira vez, eu falei: vai, que senão eu vou. Aí ele só deu um passo assim, saiu da frente do púlpito, só deu um passo assim, estendeu a mão, ela, puf, no chão. Agora melhorou. Aí acabou os glória a Deus, o povo fica tudo assustado. Então, nós não somos obrigados a saber tudo, tá? Mas os crentes precisam saber. Sim, irmã. Está chegando aí. A paz do Senhor, igreja. Eu quero contar uma experiência também que eu tive no começo da minha fé. Eu tinha 15 anos na época e eu fui para um culto numa igrejinha muito pentecostal e eu fui juntamente com uma amiga, né? Alguém da família. E ela também era crente, só que ela era nova convertida e a vida dela ainda era bem bagunçada. E eu fui com ela e lá começou o mover do Espírito Santo, quando de repente ela começou a falar em línguas. E como eu já era batizada com o Espírito Santo, eu fiquei muito feliz. Eu falei: nossa, ela está sendo batizada. E eu fiquei assim, emocionada, né? E eu muito alegre, só que eu via que o pastor que estava cantando no momento dos corinhos de fogo, regalou o olho assim e estava muito olhando para ela, né? Mas eu fiquei na minha. Ao término dos louvores, o pastor falou assim: irmã, vem aqui na frente. E ela foi.
ele falou assim: irmãos, vocês viram ela falando em línguas? E toda a igreja, amém, glória a Deus, aleluia. E ele falou: pois é, não era o Espírito Santo. Não era o Espírito Santo. Eu tive uma visão e eu vi que era um demônio, do engano. Irmã, fecha o olho. Na hora que ela fechou o olho, que ele levantou a mão, ela caiu no chão. Ela dava uns gritos horríveis, enrolava no chão. Aí o pastor falou: vocês estão vendo? Vocês têm que orar mais. Vocês têm que ter discernimento. E nesse momento assim a gente ficou, sabe, muito assustado. Mas isso foi uma experiência que eu tive. E realmente tem, né, ali esses demônios que enganam, né? Amém. Principalmente os que estão à frente de trabalho. Precisa saber disso. Tá? Cuidado. Que nem tudo que está por aí, nem, tem aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Vamos lá. 14 minutinhos. Então, irmãos, Atos 2 foi o primeiro batismo, né? Onde o corpo de Cristo, a igreja, recebeu o Espírito Santo. Daqui em diante, o Espírito Santo flui. Lembra que eu disse aqui? Ele vai fluir da igreja, Atos 8:17, para os membros de Cristo através da igreja. Não somos cessacionistas, irmãos. Somos, todos os dons continuam, tá? Olha só, isso não faz sim. Deixa eu só terminar aqui, você espera só um minutinho, só para terminar o raciocínio aqui. Nós somos continuistas, tá? Por quê, irmãos? O pecado aumenta ou diminui? Aumenta. A maldade dos homens aumenta e diminui. O mundo vai mal ou vai bem? Por que o Espírito Santo então vai cessar? Não é? Não faz sentido, irmãos. Sim. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sobre o que você tinha falado, eu já vivi aqui mesmo, dentro do ministério, essa questão do discernimento. Porque a gente recebe muitas pessoas não crentes, com aparência de crente, mas que não é. No decorrer do culto, às vezes a pessoa fala em mistério, pula, sapateia quem está em volta, acaba contaminando com aquele momento e começa a glorificar, e aí a pessoa começa a sentir e falar mais sobre isso. E quando faz o apelo, no final, a pessoa vai para aceitar Jesus, ela vai na frente para aceitar Jesus. Então, assim, muitas das vezes, no nosso meio mesmo, ocorre. Só que eu creio que Deus permite para despertar aqueles que têm o discernimento, que muitas das vezes está dormindo, disperso no meio do culto. Porque às vezes tem momento que aqui na frente o poder está caindo e lá atrás o diabo está manifestando. Então eu creio que esse tema, para o nosso atualidade, vem também para nos abrir a visão, que nós não estamos tão longe assim da realidade que tem acontecido no nosso meio também. É verdade. Nós temos que ficar atentos a isso, tá? Atentos. Tem um irmão, ele em Govelândia, que, olha só, irmãos, muitas vezes o inimigo sabe quem somos nós. E às vezes nós não sabemos quem é ele. Lá em Govelândia, tinha um irmão que ele era meio desorientado, assim, ele não está nem aí para nada. E um dia, ele, junto com as pessoas, ele tinha um ônibus e ele carregava as pessoas e levaram as pessoas para um trabalho lá, esses fora do nosso contexto. E ele, junto com as pessoas, irmãos, ele entrou, foi junto. Aí o pessoal começou lá a fazer os trabalhos e tal, e né, o movimento deles lá, para chamar o Deus deles. Aí o negócio demorando. Aí alguém falou assim: tem alguém aqui que não é dos nossos. E ele lá no meio, diz ele que queria ver, tinha curiosidade, que eu nunca tinha visto. Aí identificaram ele, no meio, tinha umas 12, 15 pessoas lá, identificaram, apontaram para ele: é você. Ele chamava Alberto, sou Alberto, é você sai daqui, some daqui. Ó, e estipularam, irmãos, também, o pastor Célio, é tão interessante que estipularam a distância para ele ficar. Eu falei: ó, tem uma certa distância para você ficar. Não, mas eu quero ficar. Rapaz, vai embora, some daqui. Enquanto você estiver aqui,
o nosso Deus lá não vem. E ele teve que ir embora, porque senão eles iam dar uns murros nele lá ainda, senão não via. Vamos seguir, irmãos, eu tenho 9 minutinhos. Então vamos lá. O Espírito opera com diversidade e unidade, irmãos. Então, olha só, a extensão, ele é estendido, né? Nós somos continuistas. Se o mundo piora, o pecado aumenta, os homens maus triplicam, porque a atuação do Espírito Santo diminui. Então, não faz sentido isso. Aí, vamos lá. O Espírito opera, aqui extensão, aqui o Espírito Santo opera com diversidade de dons. A diversidade, eu coloquei isso aqui é conhecido dos irmãos, é da mobília do templo, do tabernáculo, e de um lado, esse lado aqui, são os dons. Desse lado tem os frutos do Espírito. Então, dons e frutos. Cada gominho desse, né, fala dos dons e a extensão. Esses do meio é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. Então, esse é o menorá, o candelabro, já especificava como funcionaria a igreja. Aqui os dons são muito mais de 9, né? Então, mas ele opera com diversidade, né? A triunidade, a divindade está unida na distribuição dos dons. 1 Coríntios 12, 4, 7, para o serviço mútuo em favor dos outros, como está em 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada local tem uma manifestação para atender a necessidade do local, irmãos. A multiforme graça de Deus, como foi dito aqui pelo evangelista Diego na aula passada, ele disse sobre engessar o Espírito Santo, ele disse sobre a multiforme graça. Então, cada lugar, Deus vai manifestar de uma forma diferente. O culto lá do Tunico Bento não é o mesmo do Eldorado. Por quê? Existem necessidades. Não existe aquele negócio, porque atuou lá, vai atuar aqui da mesma forma. Não, irmãos, vai atuar conforme cada necessidade. Os dons, eles têm diversidade, mas não unidade, mas com o mesmo propósito, né? O propósito de edificar, de construir a igreja do Senhor. Cada pessoa da divindade concede dons. Deus concede esses dons, o Filho concede os dons ministeriais e o Espírito Santo todos os outros dons para a edificação do corpo. Então, irmão Sérgio, tem pessoas específicas? Não. Tem dons específicos? Sim, tem os dons específicos, mas na maioria, dado pelo Espírito Santo, é conforme a necessidade. Talvez nós podemos ser usados num dom de cura e depois nunca mais sermos, conforme a necessidade. Por isso que eu sempre falo, irmãos, aos irmãos, eu queria o dom de cura. Se você não ora para ninguém que está enfermo, para que você vai ter? Eu queria um dom de sabedoria, mas você não estuda, meu santo. Então, para que você quer? Né? Eu queria o dom de outro dom. Tá, então, toca nas águas, que as águas vão abrir para você. Amém? Glória a Jesus. Então, ele opera com diversidade. Terceiro e último, o Espírito distribui dons com propósitos, tá, irmão? O batismo no Espírito Santo, irmãos, ele tem propósito, tá? Ele não é só para mim dar uns pulinhos aqui e falar em mistério. Não, ele tem propósito. Quais são os propósitos? Os dons não são para vaidade, como em Atos 8, 18, lembra do cidadão que queria comprar? Lá o Simão, é Simão, né? Simão, o mágico, né? Ele mesmo, né? Ele queria comprar. Então, não são para vaidade. Aliás, dom dá mais trabalho, irmão, do que benefício, tá? Mas é uma bênção. Mas para adoração, que é serviço, né? Edificação da igreja, testemunho da salvação, como nós já lemos. E são ferramentas emprestadas, como está em 2 Reis 6:5. Grande a responsabilidade, pois teremos um acerto de contas. Mateus 25, 29 e 30. Então, cada um de nós recebemos um talento. Alguns recebem mais, outros menos.
Isso não quer dizer que nenhum de nós não recebe nada. Ah, irmão Sérgio, eu não recebi nada. Recebeu sim. Você tem um talento. Trabalha para seu Senhor. Porque vai chegar um dia que nós vamos sentar à mesa e Jesus vai falar, e agora? Vamos acertar aqui as nossas dívidas. E aí? Nós precisamos estar prontos, irmãos, porque Ele tem propósito. E os propósitos estão descritos ali, ó. Adorar, serviço, né? Edificação e testemunho da salvação. Amém? Glória a Jesus. Vamos terminar aqui. O pastor Hélio vai puxar meu paletó. Conclusão. O Espírito Santo é o capacitador divino, prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. É contínuo, irmãos, não cessou, vai continuar. Enquanto tiver um trabalhadorzinho, vai ter dons e Espírito Santo. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu tenho 3 minutinhos e eu quero contar uma coisa para vocês, bem rapidão. Os mais antigos aqui, vai lembrar que na Govelândia, o púlpito, tinha um de madeira bem grandão assim. Em 2005, eu trabalhava na veterinária e aparece um irmão lá com, acho que eu até já contei isso aqui, vou contar de novo para vocês verem, um pacotinho assim, dentro da sacolinha, uns 30 CDs. A irmã dele, ele tinha pegado esses CDs, tudo pirata também, na época do CD, e a irmã dele quebrou todos eles com a marreta. E o dono do CD, que tinha emprestado, ficou bravo porque, segundo o dono, aquilo era a vida dele. E ele aparece lá na veterinária com esse pacote de CD, dentro da sacolinha, tudo rasgado, os encartes, tudo quebrado, e disse, irmão Sérgio, contou a história e disse, eu vim aqui para a gente ir orar. Tudo bem, nós vamos orar. E eu fiquei pensando, orar, qual que foi o sentido, né? E aí eu falei, você vai para a igreja, eu vou passar na casa, era o pastor Freire, passei na casa do pastor Freire, peguei a chave e nós fomos para a igreja, a hora do almoço, isso. E ele coloca o pacotinho de CD em cima do púlpito de madeira, tinha lá, e nós vamos para o Banco da Mocidade, assim, orar. O Banco da Mocidade ainda é no mesmo local até hoje. Nós fomos orar, 5 minutos de oração, ele levanta chorando muito. E ele vai e bate no meu ombro. Irmão Sérgio. E eu pensei, acabou a oração, nós vamos embora, que eu tenho almoço, eu tinha 1 hora de almoço, eu tinha que voltar para trás. Quando eu levantei, irmãos, ele estava com todos os CDs novinhos, parecendo que ele tinha acabado de comprar. Glória. Até os encartes, que estava rasgado e sujo, que ela tinha escondido eles, quebrou e escondeu eles dentro de um fogão a lenha. Estava tudo novo, zerinho. E quando eu peguei aqueles CDs, irmãos, eu ouvi uma voz explodindo dentro do templo, dizendo, se eu faço isso em objeto inanimado, imagino que eu não posso fazer na vida do homem. Mas tu candarabaxé. Eu comecei a passar o CD no som, liguei o som e comecei a passar. Perfeito, irmão, perfeito. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus.